Meus cumprimentos a todos. Meu nome é Valéria, sou supervisora de ensino da DE de Registro e vamos nessa ocasião trazer para vocês uma orientação sobre a reorganização de ciclos e a recuperação. Trataremos em especial da Resolução SE número 53/2014, que dispõe sobre a reorganização do ensino fundamental em regime de progressão continuada e sobre os mecanismos de apoio, tanto para ensino fundamental quanto para ensino médio. A reorganização trouxe para nós 3 ciclos de aprendizagem. O primeiro ciclo é o ciclo de alfabetização, do primeiro ao terceiro ano. O segundo é o ciclo intermediário, do 4º ao 6º ano. E o terceiro é o ciclo final, que compreende do 7º ao 9º ano. Qual a finalidade dessa reorganização? Propiciar condições pedagógicas para que crianças e adolescentes obtenham mais oportunidades de ser eficazmente atendidos em suas necessidades, viabilizando-lhes tempos de aprendizagem adaptados às suas características individuais. Esta organização permitirá que se aproxime melhor as idades de desenvolvimento, para que possamos fazer melhor uma avaliação, um acompanhamento desses alunos em períodos menores, né? Antes tínhamos 2 ciclos e dificultava um pouco. Agora, com 3, a proposta é que se melhore essa possibilidade de analisar, avaliar e propiciar uma aprendizagem melhor aos alunos da nossa rede pública. Quais os pilares para tanto a progressão continuada quanto os ciclos, né? Primeiro, o acompanhamento e avaliação contínuos do desempenho do aluno com intervenção pedagógica imediata. Num ciclo menor, mais curto, esse acompanhamento possibilita maior facilidade para isso. A avaliação ela pode se dar em diversos momentos e uma avaliação mais específica ao final de cada ciclo. Também ela busca um encaminhamento dos educandos para estudos de reforço, recuperação e aprofundamento curricular. Porque quando você faz a avaliação contínua desses alunos, você já percebe qual ponto eles estão, o quanto se distanciam da meta que se quer dizer, qual a aprendizagem requerida para o final do ciclo, quanto ele está de distância. Se essa distância for muito grande, há muitos conteúdos, muitas competências e habilidades a serem adquiridas, existe a possibilidade de, no percurso, já possibilitar esse aluno momentos de recuperação e de reforço. E, inclusive, se for o caso, até de aprofundamento curricular, quando isso for possível, com classes e alunos mais adiantados ou com mais facilidades para aprender. O que se pretende com a reorganização? A legislação coloca uma série de pontos importantes. Assegurar condições de aprendizagem segundo o critério de flexibilização do tempo necessário ao aprendizado, no desenvolvimento gradativo e articulado dos diferentes conteúdos que compõem o currículo do ensino fundamental. Essa flexibilização se dará inclusive pela possibilidade, que mais adiante veremos, da recuperação intensiva, né? Você tem uma possibilidade maior, inclusive com 3 ciclos, de ter um tempo maior para que esse aluno possa aprender o que é realmente necessário e de acordo com o currículo que a rede pública paulista possui. Também busca evidenciar a importância que a flexibilização do tempo representa para a organização do ensino e para a efetivação de aprendizagens contínuas e progressivas de todos os alunos de forma geral e de cada um em particular. Reorganização do ensino, aprendizagens efetivas contínuas. A avaliação dentro do ciclo, ela é justamente necessária para que a gente perceba
essa possibilidade de progressão realmente o ensino está possibilitando a esse aluno. Então, se você avalia os percursos com mais ênfase, você pode direcionar melhor os conteúdos, as habilidades, as competências, para que uma aprendizagem se efetive para esse aluno, né? E aí buscando ser de uma forma geral, porque você pode verificar dentro de uma mesma turma as possibilidades de reforço com toda a turma, as possibilidades ou necessidade de retomada com toda a turma e também as especificidades de cada aluno. Isso é muito importante pela heterogeneidade que a gente tem no nosso alunado nas salas de aula. Também busca garantir ao aluno o ensino que, a partir de seus conhecimentos prévios, implemente novos conteúdos curriculares, visando as aprendizagens previstas para cada ano de cada ciclo do ensino fundamental. Todos os alunos trazem conhecimentos e nós precisamos partir desse conhecimento que o aluno tem. Tenha ele concluído cada ciclo em 3 ou 4 anos, né, o que nos permite, a partir de agora, essa legislação, ele tem conhecimentos que ele traz. Então, saber, conhecer, perceber, levantar esses conhecimentos, o que meu aluno sabe. Não levantar o que ele não sabe, mas o que ele sabe. E procurar, a partir do que se propõe para o final daquele ciclo, qual aprendizagem eu preciso qual ensino eu preciso oferecer para aquela aprendizagem se efetive, né? E isso trazendo novos conteúdos de acordo com esse currículo, né? E a gente tem que pensar sempre tendo em vista o final do ciclo. Então, o que se espera para aquele ciclo? Então, as adequações no currículo precisam ser feitas pensando sempre nesses ciclos atuais, nesses 3 ciclos que foram divididos. Também busca subsidiar gestores e professores no agrupamento de alunos, na constituição de classes e na organização dos processos de ensino, acompanhamento e avaliação contínua da aprendizagem. Os gestores e professores terão em mãos, com esse ciclo mais curto, menor duração, a possibilidade de conhecer melhor essas necessidades dos alunos e agrupá-las de uma forma mais condizente com a necessidade, né? As classes, o que aquela turma necessita mais. Então, uma reorganização curricular para atender às necessidades e especificidades daquela turma. Então, isso também é muito mais facilitado em 3 ciclos do que em 2. Isso tudo mediante sempre uma avaliação contínua da aprendizagem. Então, a avaliação deve permear todos os momentos durante cada ciclo. Ela não é só realizada ao final do ciclo, mas permear, principalmente porque vai trazer diagnósticos precisos e claros de como está a aprendizagem desse aluno, que é o nosso maior objetivo. Também pretende ressaltar a importância de intervenções pedagógicas com ações de reforço, recuperação e aprofundamento curricular como mecanismos indispensáveis à obtenção de bons resultados de aprendizagem. Então, bons resultados dependem do empenho de todos. E esse empenho, ele vem dessa intervenção, ou seja, de eu saber o que meu aluno conhece, eu saber o que meu aluno precisa e realmente propiciar a ele situações de aprendizagem que o levem a aprender, né? E também, se ele tem dificuldades, eu possibilitar momentos de recuperação ou reforço, né? Dependendo do caso. E também, finalmente, pretende fornecer a pais ou responsáveis parâmetros e orientações que viabilizem e estimulem o monitoramento do processo de aprendizagem do aluno. Então, assim como para gestores e professores, os ciclos poderão trazer um conhecimento
conhecimento maior sobre o aluno e suas possibilidades, também para os pais trazer os parâmetros de uma forma mais rápida para viabilizar esse monitoramento, esse pai vir para a escola e acompanhar. Esse acompanhamento pode ser muito mais facilitado com essa reorganização de ciclos por ter um tempo menor. O ciclo de alfabetização, nossa rede, nossa diretoria em particular, não possui. Nós só temos escolas indígenas com ciclo de alfabetização, por isso nós vamos passar diretamente para o ciclo intermediário. O ciclo intermediário tem a finalidade de assegurar aos alunos a continuidade e o aprofundamento das competências leitora e escritora, com ênfase na organização e produção escrita, em consonância com a norma padrão nas diferentes áreas de conhecimento. Apesar do ciclo intermediário já ter seu início no 4º ano, e no nosso caso, 4º e 5º ano serem das nossas redes municipais, o 6º ano nos pertence. Então nós precisamos ter o foco sempre desse aprofundamento na competência leitora e escritora, isso em todas as áreas. É um princípio, um dos principais princípios do currículo, e ele precisa ser melhor aprofundado, melhor trabalhado com o aluno, porque ele é base para todo o conhecimento que o aluno terá, né? E também com isso dar essa ênfase na questão da produção escrita, aliando sempre leitura e escrita, porque elas são indispensáveis uma para a outra, né? E essa questão que a gente precisa enfatizar mais ainda, que é a questão de todas as áreas, todas as disciplinas devem trabalhar leitura escrita dentro da sala de aula, porque a língua nos pertence, a leitura permeia todas as áreas, todo o conhecimento, né? Então a leitura e a escrita não há como desvencilhar e deixar a cargo de uma disciplina só. Todas elas precisam participar deste processo. Caberá à equipe gestora e aos professores que atuam no 6º ano promover condições pedagógicas que assegurem aprendizagens necessárias à transição do ensino desenvolvido por professor regente de classe e do desenvolvido por docentes especialistas. Essa é bem a nossa realidade. O aluno nosso, além de passar por essa transição da mudança de 1 para 8 professores, ele muda muitas vezes de escola, né? E aí essa ruptura às vezes é muito difícil para o aluno e a gente não tem muito essa dimensão ainda. E é uma ruptura porque às vezes ele não traz todo o conhecimento que os professores esperam. Então a gente precisa fazer essa transição buscando como aluno levantar essas dificuldades que ele tem, as aprendizagens efetivas que ele já conquistou e programar um 6º ano de maior qualidade para que ele venha ao final desse ciclo ser bem sucedido. Ao final do 6º ano, o aluno que não se apropriar das competências e habilidades previstas para o ciclo intermediário, de que trata o caput do artigo que está nessa legislação, deverá permanecer por mais um ano neste ciclo, em uma classe de recuperação intensiva. Ao final do 6º ano, aquele aluno que, infelizmente, ainda não tiver se apropriado devidamente das competências leitoras, escritoras, aos conhecimentos em todas as áreas, ou seja, o conteúdo daquelas áreas, todas as habilidades previstas, se ele não tiver condições de acompanhar a série subsequente, ou melhor, o ano subsequente, ele poderá permanecer mais um ano no ciclo.
Então será dada a ele mais uma oportunidade com um trabalho diferenciado de se apropriar ainda do que falta a ele. Ao término de 4 anos de estudo no ciclo intermediário, se for o caso, o aluno deverá continuar sua aprendizagem no ciclo final. Então, ou seja, ele fez 3 anos do ciclo, fez mais um ano de recuperação intensiva. Ao final dessa recuperação, desse total de 4 anos, ele deverá continuar a sua aprendizagem no ciclo subsequente. Esse ciclo é o ciclo final, que tem por finalidade assegurar a consolidação das aprendizagens previstas para este ciclo, contemplando todo o currículo escolar estabelecido para o ensino fundamental. Etapa final, 3 últimos anos do ensino fundamental, período em que ele consolida aprendizagens. Ele está finalizando dentro de um currículo que prevê uma série de objetivos claros, definidos neste currículo, para chegar ao final deste ciclo. Então, para o aluno, ele tem 3 anos para consolidar essas aprendizagens e obter sucesso dentro do ensino fundamental. Ao final do 9º ano, o aluno que não se apropriar das competências e habilidades previstas para o ciclo final, na forma que se refere o caput do artigo da legislação, deverá permanecer por mais um ano neste ciclo em uma classe de recuperação intensiva. Então, como ao final do 6º ano, que termina um ciclo, ao final do 9º ano, que conclui o ciclo final, se aquele aluno, após avaliações, após várias oportunidades, ainda tiver necessidade por não ter apreendido ainda todas as habilidades, competências e conteúdos necessários, ele poderá ficar por mais um ano numa classe de recuperação intensiva, que nós falaremos as possibilidades depois. O aluno a que se refere o parágrafo anterior, ao término de 4 anos de estudo no ciclo final, deverá concluir o ensino fundamental. Então, após 3 anos no ciclo final, mais um ano de recuperação intensiva, se for o caso, ele estará concluindo o ensino fundamental com condições de ser promovido para o ensino médio. Muito importante se faz nesse momento, nos ciclos, tanto esse ciclo intermediário, agora ao final do 6º ano, como no ciclo final, não tirando daí a responsabilidade e a pertinência dos conselhos que devem ser realizados ao longo de cada ciclo, que são muito importantes para a consolidação das informações necessárias para se avaliar esse aluno. O conselho de ano série, ele é de fundamental importância nesses momentos, né? O acompanhamento e avaliação das aprendizagens de cada aluno devem ser concomitantes ao processo de ensino e aprendizagem e sistematizados periodicamente por professores e gestores que integram os conselhos de ano, série e ciclo, realizados respectivamente ao final do bimestre, do ano série e do ciclo. Então, os conselhos bimestrais, eles vão trazendo informações importantes sobre o percurso de aprendizagem desse aluno. Então, quando a gente chega ao final do bimestre e a gente vai fazer uma avaliação, uma análise pelo conselho de ano série, a gente precisa fazer uma análise muito rigorosa, transparente, clara, precisa sobre esse aluno, né? Principalmente quando chegar ao final do ciclo. Então, em todos os momentos, em todos os bimestres, o conselho é importante, mas ao final do ciclo ele se torna mais importante ainda pela responsabilidade de aprovar
ou decidir pela permanência mais um ano deste aluno, se for o caso, mas que tenha ali consolidado, registrado uma análise pertinente desse conselho, né? Uma análise que traga realmente todas as informações, porque ao final do ciclo nós precisamos buscar as informações do ciclo todo, não apenas daquele bimestre último do 9º ano que foi cursado, mas tendo uma análise de todo o ciclo que o aluno viveu. No nosso caso, isso é mais possível no 9º ano, né, do que lá no 6º ano. Traz as informações, analisa todo esse percurso, analisa potencialidades, analisa conhecimentos adquiridos para emitir um parecer realmente condizente com a situação desse aluno ao final do ciclo, decidindo pela permanência ou pela aprovação dele. Caberá à equipe escolar identificar os alunos do ensino fundamental e do ensino médio que necessitem de mecanismos de apoio no processo de ensino e aprendizagem para concluir seus estudos dentro do tempo regular previsto na legislação pertinente. E a gente tem falado até agora de reorganização de ciclo, mas neste detalhe aqui, o conselho de ano e série também se faz presente no ensino médio, que é seriado. E para tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, essa definição que a equipe escolar vai fazer da necessidade do aluno, se for o caso de reforço ou recuperação, se dá em ambos os níveis de ensino, né? E aí a gente precisa já, neste momento de conselho final, né, já determinar quais as possibilidades que a escola tem a oferecer de apoios à aprendizagem, os mecanismos que nos é permitido dentro da escola disponibilizar para o aluno, para que a sua aprendizagem realmente seja oferecida a contento. Os mecanismos de apoio que possuímos hoje, de acordo com a legislação, são a recuperação contínua e a recuperação intensiva. Ela distingue-se pelos momentos em que são oferecidos e pelas metodologias utilizadas em seu desenvolvimento. Então nós temos a recuperação contínua, que ela diz respeito tanto ao ensino fundamental quanto ao ensino médio, e a recuperação intensiva somente no ensino fundamental. E elas são bem diferenciadas, porque no ensino fundamental, além da contínua, você tendo a possibilidade da intensiva, ela tem uma metodologia que vai permitir um trabalho muito mais direcionado, por ser um trabalho com uma classe inteira. Então, ela possibilita a utilização de metodologias variadas, mas que busquem atender às especificidades das dificuldades desse grupo de alunos, né? Diferente um pouco da recuperação contínua, que vai na especificidade, mas ela tem um caráter e um modelo completamente diferente. A recuperação de ensino é uma ação de intervenção imediata a ocorrer durante as aulas regulares, nas classes de ensino fundamental ou médio, voltada para as dificuldades específicas do aluno, abrangendo não só os conceitos, mas também as habilidades, procedimentos e atitudes, sendo desenvolvida pelo próprio professor da disciplina, com o apoio do professor auxiliar, quando necessário. Então, uma ação de intervenção imediata. A recuperação contínua permite que ali, durante as aulas, se percebam as dificuldades dos alunos e já atue de forma pontual para a superação das dificuldades. Então, a recuperação contínua, ela é de competência do professor da classe, em cada uma das
sendo que a legislação permite o apoio, e esse apoio é um professor auxiliar que estará também trabalhando junto com esse professor na sala, ou não, como veremos a seguir, trabalhando essas dificuldades que se apresentarem no percurso da aula, né? Ou dificuldades que o professor vem apresentar e que necessitem de outros tipos de intervenção. Esse professor auxiliar tem a função precípua de apoiar o professor da disciplina no desenvolvimento de atividades de ensino e de aprendizagem, esse em especial as de recuperação contínua oferecidas a alunos do ensino fundamental e do ensino médio, visando a superação de dificuldades e necessidades identificadas em seu percurso escolar. Então, o professor auxiliar ele está aí para apoiar esse professor na disciplina, nas aulas daquela disciplina. Ele vem como um suporte para um aluno, dois alunos, um grupo de alunos que tem dificuldades em determinados pontos que precisam ser trabalhados de uma forma mais direta, né? O que às vezes não permite que o professor faça sozinho numa classe. Então esse professor vem auxiliar naquelas situações em que o aluno precisa, durante aquele assunto ele está tendo dificuldade, ou durante aquele assunto tem alguma coisa que ele não domina e que ele precisa estar recuperando para poder compreender e entrar no ritmo dos demais alunos da classe. Então esse professor ele vem preparado justamente para isso, para auxiliar na superação das dificuldades dos alunos dentro da própria aula. A atuação do professor auxiliar ocorrerá ouvindo o professor da classe ou da disciplina simultaneamente às atividades desenvolvidas no horário regular de aulas, mediante atendimento individualizado ou em grupo de alunos, podendo, em casos excepcionais e de comprovada necessidade, vir a ocorrer em período diverso ao das aulas regulares. Então, a primeira coisa nesse conselho final, os professores precisam ser consultados quanto à necessidade ou não de ter um professor auxiliar, mediante o que foi levantado sobre as dificuldades dos alunos de todas as séries e anos. Mediante isso e dentro das aulas, né, dentro do desenvolvimento das aulas, esse professor pode trabalhar tanto no atendimento individualizado como no atendimento em grupo. E a legislação permite também que, se houver uma justificativa, se atenda fora da aula, fora da sala, em horário diverso ao da aula. O professor auxiliar poderá atuar somente em classes que totalizem no mínimo 25 alunos no ensino fundamental e 30 alunos no ensino médio. Essa quantidade já está posta para os anos anteriores, né, 2012, 2013 e 2014, de ter esse mínimo de alunos para poder ter um professor auxiliar dentro da sala de aula. Excepcionalmente, o professor auxiliar poderá atuar em uma das classes regulares de no mínimo 20 alunos, desde que dela conste matrícula do público-alvo da educação especial, cuja necessidade tenha sido avaliada pela equipe de educação especial da diretoria de ensino. Isso é uma novidade, né? Da possibilidade de ter até pelo menos 20 alunos na sala, e tendo um aluno público-alvo da educação especial que, após a avaliação da equipe da diretoria, seja definido que exista a necessidade de auxiliar dentro desta turma, né? Então, precisa ser muito bem
definido nesse conselho justamente para que tenha o trabalho conjunto com a diretoria de ensino na definição dessa classe, quando for o caso desse aluno da educação especial. A recuperação contínua, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, pode ter até 3 professores auxiliares em até 3 aulas semanais em até 3 disciplinas. Então, a organização desta quantidade vai depender do diagnóstico das necessidades, expectativas e prioridades identificadas pelos professores das diferentes disciplinas da classe e pela equipe gestora da unidade escolar nesse conselho do final do ano, né? Esse diagnóstico é que vai trazer a necessidade maior que este aluno precisa, né? Então o professor verifica com seus colegas, os gestores discutem, analisam o percurso e aí determinam que essa turma precisa de um professor auxiliar em determinada disciplina, onde vai ter o maior grupo de alunos com dificuldades. Há escolas que preferem, às vezes, dividir, né? Colocar 2 aulas numa disciplina, uma aula em outra, né? E também temos a possibilidade de fazer, conforme esses alunos vão se apropriando do que precisam, mudar, né? Geralmente tem feito isso ao final do ano, mas pode ser feito em outros momentos, de trabalhar com uma determinada disciplina um período e depois trabalhar com outra disciplina conforme o diagnóstico das necessidades também ocorridas durante o ano. Falar um pouquinho da atribuição, né? Quem pode pegar essas aulas do que a gente chama do PA? Docentes devidamente habilitados, qualificados e inscritos no campo de atuação aula e na seguinte ordem de prioridade: docente titular de cargo que se encontre na situação de adido, sem descaracterizar essa condição ou a título de carga suplementar de trabalho. O docente OFA na composição ou complementação de sua carga horária de trabalho e os candidatos à contratação temporária. Então, todos podem ter uma atribuição de PA. Só que quando for o caso dos incisos 2 e 3, que se trata do OFA e do contratado, nós temos uma situação um pouquinho delicada, porque na comprovada inexistência de aulas que ele possa ser atribuído no processo regular de atribuição em nível de unidade ou de diretoria, é que ele pode pegar as aulas de PA. Enquanto houver aulas a serem atribuídas, a prioridade é para as aulas, né? Porque não adianta uma turma ter um professor auxiliar agindo juntamente com outro e outras turmas necessitando de um professor para ministrar aulas. Então, essa é uma situação colocada pela legislação que precisa ser bem percebida, trabalhada, esclarecida para todos os professores pelo gestor. A recuperação intensiva, né, é um pouquinho diferente da recuperação contínua, porque ela é uma oportunidade de estudo que possibilita ao aluno compor classe, cujo professor desenvolverá atividades de ensino específicas e diferenciadas que lhe permitirão trabalhar os conceitos básicos necessários à superação das dificuldades e ao prosseguimento de estudo. Então, a recuperação intensiva já tem uma outra característica, ela é uma classe exclusiva para a recuperação, uma oportunidade em que todos os alunos que estão com dificuldades formam essa classe e todos os professores que dela tiverem aulas atribuídas, todos
eles trabalharão em cima desse diagnóstico definido no conselho final e também complementado no início do ano por diagnósticos que eles mesmos venham a realizar. Então, permitirá um trabalho muito mais direcionado com conceitos, com habilidades, com uma metodologia bem diferenciada que permita realmente que o aluno aprenda. Porque se por algumas metodologias utilizadas na sala isto não ocorreu, há que se ter uma proposta diferenciada de trabalho com esses alunos. A recuperação intensiva nessa legislação trouxe uma novidade porque agora teremos 2 tipos de classes, cuja instalação deverá observar obrigatoriamente a seguinte ordem de prioridade: recuperação intensiva de ciclo, que é o RC, e recuperação contínua e intensiva, que é o RCI. Então a gente tem que entender bem essa ordem de prioridade, porque a primeira coisa a fazer, a primeira situação a ser verificada, levantada nesse conselho final, é a possibilidade da recuperação intensiva de ciclo. Então, nós temos que saber bem a diferenciação das duas, mas ter bem claro que a recuperação de ciclo ela é mais importante, tem prioridade à RCI. Vamos entender por quê. A recuperação de ciclo é reorganizada com o limite mínimo de 10 e máximo de 20 alunos, destinado exclusivamente a alunos egressos dos anos finais de cada ciclo, cujo desempenho escolar lhes tenha determinado a permanência por mais um ano letivo no 6º e 9º anos do ensino fundamental. Quer dizer, uma sala bem característica, mínimo de 10, máximo de 20 alunos, e exclusiva de alunos egressos dos anos dos ciclos finais, ou seja, egressos do 6º e do 9º ano, mas que ao final, no conselho final, foram determinados para que permanecessem mais um ano fazendo essa recuperação intensiva. Então, neste caso, são somente alunos que já cursaram a oitava série, que é o ano que vem, ou 9º ano, na nova nomenclatura, mas que precisam fazer mais um ano. A RCI também é constituída em média com 20 alunos, então olhe bem, já tem uma pequena diferença, média de 20 alunos e destinada a alunos egressos dos anos finais de cada ciclo, cujo desempenho escolar lhes tenha determinado a permanência por mais um ano letivo no 9º ano do ensino fundamental, e nesta classe a média de 20 alunos poderá ser completada com alunos egressos do 8º ano ou 7ª série deste ano do ensino fundamental, que mesmo cursando ano subsequente, ainda necessitem de atendimento de reforço e estudo de recuperação. Então vejam bem, é uma classe que vai ter em média, então ela não tem a determinação da RC, ela tem em média 20 alunos. Alunos que foram determinados a permanência na série ou ano do final de ciclo, né? 6º ano no caso, 8ª série ainda para nós, no caso deste ano, e que é completada com alunos que, vindo do 7º ano, do 8º ano ou 7ª série, estão com dificuldades nesse percurso, que muitas vezes a gente trata assim, alunos que foram aprovados, mas com recomendações,
Que recomendações? Com recomendações dentro das dificuldades, que eles precisam, possuem tais dificuldades, precisam de um direcionamento melhor. Então, seria uma classe mista, na verdade, de tanto alunos que foram aprovados do 8º ano, 7ª série, para o ano subsequente, como alunos que vão permanecer nessa série, todo ano, todos eles necessitando de estudos de reforço e recuperação. E aí nós temos que fazer um adendo, um esclarecimento para todos, né, principalmente para os gestores, para eles passem com clareza isso para seus professores, que a gente tem uma peculiaridade aqui na nossa região, que não compreende a todas as regiões, né? Devido à municipalização de todos os anos iniciais nos municípios jurisdicionados a esta DE, principalmente dos 5º anos, não haverá como formar turmas de RCI com os alunos que não pertencem à nossa rede, sendo possível somente com os da 7ª série, 8º ano. Então a gente não tem como determinar que alunos que não nos pertencem, que nós não conhecemos, não sabemos o seu desenvolvimento, já venha compor uma sala de RCI. Então, nós conversamos aqui na diretoria de ensino, supervisores, com a dirigente regional e ficou determinado que a sala de RCI só será possível no 9º ano, ou 8ª série. Somente poderão ser instaladas após total atendimento ao limite máximo da organização de classes de recuperação intensiva de ciclo, RC. Então, retomando, para ficar bem claro, né? A prioridade é formar turmas de RC, de recuperação de ciclo, com aqueles que permanecem na mesma série, né? Ainda tendo essa possibilidade, aí sim forma-se uma classe de RCI. A organização das classes RC e RCI para o ano seguinte deverá resultar da indicação feita pelos professores no último conselho de série ano, realizado ao final do ano letivo anterior, ocasião em que também poderão ser indicados docentes da escola com possibilidade de assumir as referidas classes no ano letivo subsequente. Então, vamos ressaltar aqui a importância do conselho de série ano realizado ao final de cada ano, porque a gente vai determinar todo o procedimento para o ano letivo seguinte, neste caso para 2015. Então, o ano letivo anterior, que é este, precisa ter um conselho final muito bem realizado, muito bem registrado, e que a indicação dos professores esteja clara para a formação tanto de uma RC como de uma RCI. E nesta ocasião já há necessidade de conversar com os professores para que os melhores venham a trabalhar com esses alunos. E os melhores, a gente tem que pensar sempre os que tenham as melhores metodologias, que se disponham a trabalhar de uma forma diferenciada, aqueles que procurem realmente trazer de todo o conteúdo que possuem uma aprendizagem para aquele aluno, uma forma que alcance aquele aluno para que ele aprenda. Então, o conceito também de bom professor depende do que determinar essa equipe nesse conselho final. A equipe gestora em reunião do conselho de série ano deverá, na formação de classes de recuperação intensiva, identificar preliminarmente o número de salas ociosas existentes que poderão vir a atender à necessidade dessa formação. Então, não adianta nada a gente ter público-alvo se a gente não tem espaço. Então, antes de qualquer situação, qualquer levantamento, os gestores já têm que levar para esse conselho quais os espaços disponíveis na escola.
porque essa formação de classe, ela pode resultar somente de uma reorganização das turmas, não precisando abrir uma nova turma, mas se houver uma quantidade relevante de alunos e houver a necessidade, precisa ter espaço. Então, precisamos trabalhar partindo primeiro da premissa do espaço disponível na escola. Procedimentos para os gestores para o envio de documentação à nossa diretoria. Então, seria enviar expediente para a DE contendo um ofício do diretor de escola solicitando autorização para a formação das turmas, contendo lista de alunos desta mesma turma, a que foi definida pelo conselho, as principais dificuldades de cada um e informações sobre o espaço que será utilizado. Então, é um expediente, como todo expediente, um ofício que solicita, neste caso, autorização, esta palavra que consta na resolução, lista com o nome dos alunos e suas dificuldades e também a informação de haver espaço disponível nessa escola. E a gente vai colocar um prazo para o envio do expediente porque parece assim muito próximo, mas na verdade, se vocês encerrarem o ano letivo de 2014 no dia, aproximadamente no dia 19, tem escolas que podem terminar um dia, 2 dias antes, vocês já terão todos esses alunos definidos. Então, seria somente montar o expediente. Então, pode ser desta data do conselho até o dia 9 de janeiro para estar dando entrada desse expediente aqui na diretoria. Somente após a aprovação da dirigente de ensino é que a turma será reorganizada no sistema e oferecida para atribuição. Temos que tomar cuidado, porque se depende de uma aprovação, ela não pode ser o conselho definiu e então a gente já vai colocar no sistema, já vai atribuir. Não. Justamente a data limite de 9 é para que dê tempo de que os supervisores façam a sua apreciação, a dirigente dê o seu parecer aprovando ou não e depois possa retornar para a escola para que a escola reorganize essa sala com o código devido, que coloque, inclua todos os alunos que são dessa turma, para aí sim poder oferecer essa turma para atribuição. Existe uma excepcionalidade que a gente vai até colocar aqui, mas muita atenção. Excepcionalmente, classes de recuperação intensiva com número de alunos inferior ao previsto nos incisos 1 e 2 do artigo 13 da resolução poderão ter sua constituição autorizada pelo dirigente regional de ensino mediante solicitação devidamente justificada do diretor de escola, acompanhada de parecer conclusivo do supervisor de ensino da unidade escolar. Então, é preciso ter muita cautela nessas excepcionalidades, porque a justificativa precisa ser muito plausível para que a gente determine uma classe com menos alunos, né? Porque a gente tem problema de evasão que a gente precisa combater e a gente não quer que ocorra fechamentos de classe durante o ano, prejudicando alunos e professores. Então, é uma excepcionalidade, está posta na resolução 53, mas que deve ser pensada com muita clareza pelos gestores. Finalmente, falamos sobre a atribuição dessas classes. A atribuição de classes de aulas de recuperação intensiva
observará as normas e critérios relativos ao processo anual de atribuição de classes e aulas. Poderão constituir e ampliar a jornada de trabalho do docente titular de cargo e também, se for o caso, compor sua carga suplementar. Então, muita atenção, porque não há diferença na atribuição dessas classes. Precisamos somente que, tendo a possibilidade de atribuir na própria escola, já seja feito, para evitar até que professores despreparados possam vir a ter atribuídas essas turmas. É uma situação que a gente pede sempre, conversa sempre com os diretores, porque é uma classe diferenciada, então professores que já conhecem podem ter um sucesso até melhor de trabalho com essa turma e alcançar o que a gente quer, é que eles melhorem realmente a aprendizagem deles. Então aqui nós tratamos dessa resolução 53/2014, resolução que vem falando da reorganização dos ciclos e da recuperação intensiva, e a gente pede a vocês que leiam a resolução por inteiro e todas as dúvidas sejam encaminhadas ao e-mail da supervisão, direcionadas aos supervisores da equipe de planejamento. E todas as questões serão respondidas para todas as escolas de forma a ter uma grande rede de informações, tirando todas as dúvidas que porventura vocês tiverem. Muito obrigada.